E aí galera do Evoluindo, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem quitar qualquer financiamento imobiliário muito mais rápido, seguindo um método bem simples. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso na prática, com simulador e tudo. Antes de tudo, vamos contextualizar um pouco sobre os financiamentos imobiliários. No Brasil, esses financiamentos geralmente são feitos pela Caixa Econômica Federal, que é o banco que possui a menor taxa de juros para todo mundo, porque eles possuem uma linha de crédito exclusiva para esse tipo de financiamento, e essa linha de crédito tem incentivo do governo. Então, dificilmente vocês vão achar taxas de juros mais competitivas do que as taxas de juros da Caixa Econômica Federal. E como é que funciona esse empréstimo? Geralmente, esses empréstimos são para períodos de 30 a 35 anos. Então, você vai ficar com aquela dívida por todo esse tempo, com prestações que podem ser fixas ou decrescentes, dependendo do tipo de financiamento que você escolheu. E o que acontece na prática? Na prática, quando você paga a parcela atual do financiamento de juros, você vai ter esse comportamento aqui. No início, a quantidade do valor das parcelas que você paga, a maior parte desse valor está indo para pagar os juros para o banco. E com o passar do tempo, esses juros vão diminuindo a parcela deles na prestação e você continua pagando apenas a parte que você deve. Na parte da esquerda ali, vocês podem ver que no primeiro ano, boa parte do dinheiro que você colocou foi para pagar os juros e uma parcela pequenininha ali tá na parte que você pagou da dívida. Com o passar do tempo, vai reduzindo a parte que você está pagando de juros e você está pagando mais a dívida do que os juros. Isso vai ficar claro agora quando eu mostrar um simulador de parcelas de financiamento. Vamos olhar aqui esse simulador mostrando os dois tipos de empréstimo que são praticados pela Caixa. O primeiro é o sistema Price. Aqui eu simulei para os dois casos o mesmo empréstimo. Um empréstimo com valor de 200 mil, uma taxa de juros de 9% ao ano e um período de 30 anos ou 360 meses. No sistema Price, vocês vão ver que o valor das prestações aqui nessa coluna, ele é sempre o mesmo, R$ 1.558,97. E aqui do lado, vocês estão vendo que a quantidade de juros vai diminuindo, né? A quantidade de amortização vai subindo. E aqui o saldo que a gente começou devendo 200 mil e vai pagando. Então, no início, de R$ 1.558, apenas 117 vão para pagar a dívida e os outros 1.441 vão para pagar apenas juros. Com o passar do tempo, vamos olhar lá para o final do empréstimo. Vocês estão pagando, por exemplo, aqui R$ 76 de juros e R$ 1.482 da dívida. E vocês podem ver como esse valor vai decrescendo mais rápido. Para ter uma ideia, a gente está falando de um financiamento de 30 anos, de R$ 200 mil. No mês 180 vamos fazer até o cálculo aqui. O mês 180 representa 50% do nosso prazo de financiamento, 15 anos, né? Em 15 anos, a gente vai ter pago 200 mil menos o valor da nossa dívida aqui, 156.919,60. A gente vai ter pago 43 mil. E se a gente dividir pela nossa dívida inicial, a gente vai ter pago 21% da nossa dívida em metade do tempo. E na outra metade do tempo, nos 15 anos seguintes, a gente vai pagar 80% da dívida. Eu estou mostrando isso aqui primeiro para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionam os dois tipos de financiamento, para ficar claro no que eu vou explicar depois na prática. E o segundo tipo de financiamento é o sistema saque, que ele é um pouco mais leve na parte de juros. Por quê? Porque aqui a amortização é sempre constante. Mesmo financiamento que a gente fez antes, 200 mil, uma taxa de juros de 9% ao ano, por um período de 30 anos. Aqui vocês podem ver que a prestação vai diminuindo, ó, 1997, 93, 89, 85. Porque os juros vão diminuindo, mas a nossa amortização, ela segue sempre constante. Podem ver que aqui, se a gente pegar no mês 180, o valor da nossa dívida é exatamente metade
que ele era no início, ou seja, na metade do prazo, a gente vai ter pago metade da dívida e mais para o final, a parcela, a última parcela vai ser, bem dizer, o valor da amortização. Então, a gente pegou o empréstimo para comparar os dois tipos de empréstimo. A gente pegou um empréstimo de 200 mil pelo saque, a gente teria pago 460 mil e pela tabela Price, esses 200 mil teriam virado 561 mil. E por isso que eu vou mostrar nesse vídeo, ele beneficia principalmente quem tem um financiamento pela tabela Price, que hoje em dia é a maioria das pessoas. E agora, para mostrar para vocês o impacto disso no financiamento de vocês, eu vou utilizar o aplicativo da Caixa Econômica Federal para fazer essas simulações aí. Aqui no simulador da Caixa, vocês vão ver aqui que eu estou mostrando o financiamento para o saldo devedor. Ele é de R$ 487,31 e faltam 395 meses. 395 meses, fazendo uma continha rápida aqui, a gente está falando aí de quase 33 anos, cara. E o que eu quero mostrar para vocês? Esse financiamento em específico aqui que a gente está olhando, ele tem uma parcela padrão de R$ 180, mais ou menos. Então, vamos supor que ao invés de conseguir pagar R$ 800, não conseguisse pagar mais 800, o equivalente a 2 prestações. Aqui na parte de amortização a gente vai marcar prazo, sempre, e o esperado é o quê? Se eu pagar o dobro do valor da prestação, eu diminuo 2 meses, certo? Então vamos ver a simulação como é que fica. De 395 meses caiu para 391. Com o valor de 2 parcelas eu paguei, com o valor de uma parcela a mais, eu paguei 4 parcelas a mais. E aí se eu tivesse conseguido juntar, ao invés de 800, 1.600, que seria o valor de pagar 2 parcelas a mais, ao invés de 395 meses, o valor cairia para 386 meses. Eu teria pago, com o valor de 2 parcelas a mais, 9 parcelas. O que isso acontece? Quando vocês fazem a amortização, ou seja, estão pagando mais de uma parcela por vez, essa amortização ela sai direto do saldo devedor. Ela não vai ficar pagando os juros ali. Aqui, vocês conseguem ver que o novo saldo devedor vai diminuir de 161.487 para 159.915. Aqui tem alguns valores que vão ser descontados esses R$ 1.600 que a gente estaria colocando, essa devolução do subsídio, esses juros diários. E então, esses R$ 1.600 teriam amortizado efetivamente R$ 1.571,99. Também fazendo um cálculo simples aqui, 98% do dinheiro que a gente teria separado para amortizar teria virado amortização efetiva. Então vejam o poder de conseguir pagar pelo sistema Price, conseguir pagar mais de uma prestação por mês. Por isso que é muito importante, se você quiser acelerar e muito o processo de pagamento do seu financiamento, juntar dinheiro para fazer essas amortizações. E aí a gente está falando de aproveitar e utilizar 13º, participação de lucros da empresa, enfim, todo o dinheiro que você não conta e que está entrando a mais no seu orçamento, você utilizar para amortizar, porque isso aí reduz muito o tempo que você vai pagar e o total que você pagou de dívida aí para quitar o empréstimo. Quanto mais você conseguir poupar, mais efetivo vai ser o seu financiamento. E aí você consegue, utilizando também o FGTS, consegue diminuir muito o prazo da sua dívida, consegue reduzir um financiamento de 35 anos a um valor muito menor. Vamos supor aqui que, nesse caso que eu estou avaliando, eu conseguisse usar o meu FGTS, acho que você consegue usar o FGTS a cada 2 anos para amortizar. Então, seria, vamos supor que eu tivesse juntado R$ 10.000 de FGTS e de 395 meses cairia para 341 meses, né? E aqui, 98,24% teriam virado a amortização efetiva desses R$ 10.000 aí, o que é muito, mas muito mais do que quando a gente compara com o que a gente está pagando na prestação atual. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você consiga implementar isso que eu passei aí, de conseguir poupar um pouquinho a mais para tentar adiantar as prestações, que isso com certeza vai diminuir pelo menos
pelo menos 50% do tempo de financiamento. Sem falar nos juros que você vai economizar, já que cada vez que você amortiza, pelo que a gente viu ali naquele contrato específico, 98% do valor vai para amortizar a dívida. Enquanto que a simulação que a gente consultou, a gente viu que em 50% do tempo, a gente tinha pago apenas 20% da dívida, tudo por conta dos juros. Você gostou do vídeo? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos. E se esse conteúdo foi útil para você, mostre para outras pessoas aí que tenham interesse e que vão se beneficiar dele. Espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.